você porque começou Bendita Hora. Esse mesmo, o melhor programa da tarde. Não tem programa melhor do que esse, porque aqui só vem os melhores. Você sabe disso. Aqui está. Pode olhar aqui, ó. Só tem gente boa aqui. Eu sempre falo, tem 2 critérios que faz participar do programa. Doutor Leandro, vocês todos lá. Tem que ser inteligente. Vocês são. E tem que ser bonito. Porque a gente não deixa entrar gente feia aqui. Coisa boa. O pessoal que fica... Tá pensando... E olha aqui, ó. Quero agradecer a vocês. Já vou apresentar para vocês quem está com a gente aqui. Doutor Leandro Miranda, o médico da dor. Essa aqui, ó, a referência no Brasil sobre dor é o doutor Leandro. Doutor Leandro, muito obrigado, viu? Muito obrigado, padre. Obrigado novamente pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. O Marcelo Braga, que é publicitário. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado mesmo. Agradeço a presença aí. Mineiro de Escol. Olha, muito obrigado por estar aqui, ó. Vamos conversar bastante mesmo. Olha quem está aqui com a gente, a doutora Adriana Faria. Olha, veio aqui muito tempo, depois não ficou mais chique, não queria vir. A gente... É um prazer estar aqui. Obrigado, viu, doutora? Muito obrigado, viu? Obrigado, viu? E a mãe dela também está aqui. Eu acho que é... Não, é verdade. Olha. E também... Ela voltou aqui no programa, não sei porquê. Eu sei, porque é o seguinte. Comigo não, você não tá vindo aqui não. Verusca Gendov. Um cachê muito caro, a gente não consegue trazer no... Que isso, padre. Obrigado mesmo. É uma honra. Obrigado mesmo. Gente, eu queria, antes da gente começar a conversar com os nossos convidados aqui, eu queria chamar aqui, ele não pôde estar presencialmente com a gente, mas eu gostaria de falar com o deputado federal Raymond, que atualmente preside a Comissão de Direitos Humanos. Ele já foi padre, né? Já foi não, ele é padre, ele nunca deixa de ser padre, tem uma história de vida em relação ao Papa Francisco, né? Muito bonita mesmo. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo aqui na Rede Vida de Televisão e ao Bendita Hora. Seja bem-vindo, deputado. O senhor está me escutando, deputado? Acho que ele não me escuta, não. Deputado, o senhor me escuta? Aqui, não sei, não dá o som. Deputado, o senhor me escuta? Não, vamos retomar lá o contato com ele. Às vezes é só abrir o áudio lá, né? Mas a gente vai falar, o deputado Raymond, ele é professor, bancário, teólogo, preside a Comissão de Direitos Humanos, como eu disse, né? E também a Direitos Humanos, Minoria e Igualdade, da Câmara dos Deputados. Também coordena a Frente Parlamentar em Defesa da População em Situação de Rua e a Frente Parlamentar das Organizações da Sociedade Civil. Isso, né? Ele era padre franciscano, né? Veio, né, das comunidades eclesiais de base, né? Atua na defesa dos mais empobrecidos. Vamos lá, gente, para a primeira notícia aqui. Ele te ama ou te persegue? Como identificar um stalker? Ah, muito bem, a doutora Verusca Gendov. Como a gente vai identificar? De repente, se a pessoa é admiradora, se a pessoa é perseguidora, como que é? Olha, a intensidade do que ocorre, né? A gente precisa entender que hoje em dia a gente tem pessoas que acompanham a vida da gente pelas redes. Só que a intensidade, sim, elas se expõem. A intensidade é o problema. As pessoas que agem assim, elas têm uma distorção. E essa distorção faz elas acreditarem que aquela pessoa é dela. Então, ela acha que tem posse daquela pessoa. Então, ela invade, ela persegue. E se ela achar que não tem o retorno dessa pessoa, ela pode até matar uma pessoa. Né? Então, existem riscos grandes de um prejuízo. Vocês assistiram Bebê Rena, né? Lembra do Bebê Rena, aquela série, né? Sim. Bebê Rena, que é o... Mostra bem isso. É verdade. Então, o que a gente precisa entender é que é uma pessoa que tem distorção mental. E essa distorção faz essa pessoa ter perseguições, compulsividades. Mas como que você vai fazer para essa pessoa? Não adianta você falar, xingar... Não adianta. É pior. O que você precisa perceber é a intensidade. É normal, principalmente quem está nas redes sociais, aqui todo mundo está na rede social. Isso. É normal a gente ter elogios. Mas começa de manhã, de tarde, de noite, começa a te perseguir, começa a ter intensidade demais, você já tem que colocar um pé atrás. Opa, vou começar a não responder
Mas, e se na ausência de resposta você perceber que existe um aumento de agressividade, é um stalker. Mas a pessoa que é um stalker, ela não percebe que ela é stalker. Não percebe. Ela acha que está fazendo de tudo por você e você não está reconhecendo o amor dela. Ela acha que você vestiu preto porque você fez homenagem a ela. É verdade. Ela distorce. É uma distorção. Agora, hoje, a gente vive isso de uma forma mais online. Só que isso já existia de uma forma mais presencial. Então... Pessoas que perseguiam, que iam na casa do outro, ficavam vigiando na porta de colégio, na porta de universidade. Nossa, uma coisa... É bem difícil. É uma patologia. Por isso, olha, gente, toma cuidado com quem você está dando, de repente, muito espaço, está dando muitas respostas, reforçando emocionalmente, cuidado, você pode estar reforçando uma pessoa doente. Aqui, mas uma pessoa que é um stalker, quem vai identificar é geralmente da família. Então, essa pessoa tem que ser encaminhada para um tratamento. Sim, tem que ser encaminhada porque ela não vai por ela mesma. Ela acha que está todo mundo errado, ela que está certa. Ela tem distorção, sim. Como se ela tem distorção, ela não percebe. É uma pessoa de um nível tóxico tão grande que ela adoece todo mundo ao seu redor. Ela é tóxica, ela é abusiva. Que coisa, né? Muito bem, vamos ver. Tem mais uma notícia? Tá ok? Então vamos falar agora com o deputado federal Raymond, que vai falar para a gente dessa experiência. Ele tem uma história bonita com o Papa Francisco. Boa tarde, deputado Raymond. Agora não está um áudio para nós aqui. Querido Padre Juarez, como é que vai, meu irmão? Paz e bem. Paz e bem, eu vou muito bem. Olha, que eu queria agradecer a sua disponibilidade, deputado. Eu sei dos seus afazeres e da quantidade de compromisso que o senhor tem, e o senhor dispôs do tempo do senhor para nos falar. Muito obrigado por isso, por esse carinho generoso do senhor, viu? Muito obrigado. Quero agradecer muito a Rede Vida e a você, Padre Juarez. Aliás, você é um excelente comunicador. Outro dia fiquei muito feliz, muito emocionado, quando você falava da convocação do presidente Lula para celebrar uma missa pela saúde do Papa Francisco lá na capela do Palácio Alvorada. Sim. Você deu o conhecimento ao Brasil inteiro de que lá dentro do Palácio da Alvorada tem uma capela dedicada a Nossa Senhora e que, portanto, foi muito usada para as celebrações e que agora retorna. Então, eu fiquei muito feliz com aquela notícia, você foi muito certeiro e foi muito bacana. Muito obrigado. Obrigado por isso, deputado. Obrigado, deputado. Fico feliz por, de repente, ter ajudado aí também a divulgar algo tão interessante e importante. Deputado, o senhor foi franciscano, né? Sim, eu fui franciscano capuchinho, Padre Juarez. Da província do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Que beleza. Rio, Minas e Espírito Santo. Mas morei no Rio de Janeiro como sacerdote. Eu fui pároco da igreja de São Sebastião, que é a paróquia do padroeiro da cidade, né, que fica no bairro da Tijuca. E onde eu ainda frequento como paroquiano, de pároco a paroquiano, e frequento aos domingos, tenho uma amizade que é uma amizade para sempre com aquela comunidade e com os freis que são meus irmãos e que assim continuam sendo. Que beleza. O senhor conheceu o Papa Francisco pessoalmente? Conheci o Papa Francisco por duas ocasiões. Quando ele esteve no Rio de Janeiro, no primeiro ano do seu pontificado, na Jornada Mundial da Juventude, em 2013, e depois tive a alegria de encontrá-lo lá no Vaticano, onde ele nos recebeu numa sala privada. Nós éramos 6 deputados e ele nos recebeu lá para a gente conversar sobre as políticas que nós fazemos no Brasil para as pessoas idosas. É um tema que me é muito caro, até porque o próprio Papa Francisco, em 2013, falava na Jornada Mundial da Juventude. Olha, falando para a juventude, ele dizia: nós temos que cuidar do início da vida e do seu declínio. Temos que cuidar da infância e da velhice. Então, ele sempre foi muito inteirado nesse assunto, né? E nós fomos ao Vaticano, esse grupo de deputados, para conversar com ele. E ele nos recebeu como um pai recebe os filhos. Assim, foi uma experiência que eu guardo no coração, na alma, que eu guardo para a minha vida e que não sai nem da minha alma e nem da minha retina, aquele encontro com o Papa Francisco em 2023.
Eu acho muito bonito e o trabalho do senhor, né, como deputado, né, se assemelha demais a tudo aquilo que o Papa Francisco sempre lutou. Né? Eu sei que o senhor faz um trabalho maravilhoso aí com a questão dos direitos humanos, com a questão também das minorias, também lutando pela igualdade também aí racial. E é muito, muito importante o seu trabalho. Queria agradecer ao senhor por esse trabalho e por essa dedicação, esse afinco que o senhor tem, né? Quase uma obstinação aí em trabalhar em favor dos empobrecidos, né? Então, eu agradeço mesmo, agradeço ao senhor mesmo, agradeço ao senhor e de o senhor nos trazer, né, essa certeza de que, como deputado e político, o senhor tem feito muito, muito mesmo, viu? Tá certo? Muito obrigado, Padre Juarez. E deixa eu lhe dizer, o Papa Francisco, né, uma das obstinações do Papa Francisco é fazer com que nós entendêssemos que esse mundo, né, nesse mundo nós todos somos passageiros, somos migrantes, né, usa essa expressão. E o cuidado dele com os pobres é um cuidado que verdadeiramente nos encantam. De modo particular, Padre Juarez, com a população em situação de rua. Sim. Eu me recordo como ele teve que, de certa forma, entre aspas, comprar uma briga, né, com a prefeitura de Roma, quando ele faz ali na Praça de São Pedro um espaço de abrigamento para a população em situação de rua, para que eles pudessem tomar um banho, para que pudessem lavar suas roupas, para que pudessem ter um espaço de convivência. Então, esse trabalho com a população em situação de rua é, de fato, um trabalho encantador. Nós temos aqui no Brasil, né, um outro expoente desta luta, que é o padre Júlio Lancelotti. Né? Nós temos no Brasil hoje, Padre Juarez, para o senhor ter uma ideia, nós temos cerca de 320 mil pessoas que vivem em situação de rua. É um dado muito alarmante e ele é fruto também, né, da nossa falta de compreensão daquilo que é o cerne, daquilo que é o centro do Evangelho, que é você ter oportunidade para que todo mundo tenha vida, para que todo mundo tenha vida plena, vida abundante. Então, o Papa Francisco é um inspirador disso também. E teve um fato, quando eu estive lá em 2023, que eu gosto sempre de contar, que me tocou muito, sabe? Tem uma prática aqui no Brasil e na América Latina no todo, alguns de nós usamos, né, um anel, esse anel que eu estou com ele na mão agora, esse anel preto, que a gente chama anel de tucum, né? Que é um coquinho lá do Pará, do norte do país, né? E o Papa Francisco, o cerimonial diz para nós assim, olha, o Papa vai atender os senhores, em 7 minutos. Aí o Papa Francisco interrompeu e disse para ele, 7 não, 47. Então, nos atendeu quase 50 minutos conversando e deu a cada um de nós a palavra. E eu tive a alegria de dizer para ele, Papa Francisco, o senhor, como eu, é latino-americano, e lá no Brasil a gente usa esse anel de tucum, que é para simbolizar, é apenas um símbolo, né, do compromisso com os pobres. Aí ele estendeu a mão, Padre Juarez, estendeu a mão, eu tirei o meu anel, e ele abriu o dedo, eu coloquei o anel no dedo dele, e ele segurou o anel, beijou e disse assim, esse agora é meu. Ficou com o meu anel, sabe? Então, esse fato, né, que me marcou e que eu levo comigo como alguém que pôde, né, ter esse privilégio, e me considero mesmo um privilegiado, sabe, Padre Juarez? De ter conhecido o Papa Francisco, porque Deus nos manda, né, homens dessa estatura e que nos fazem aproximar sempre cada vez mais do Evangelho, que é o que importa da vida da gente, né? Os títulos, os cargos, as funções que a gente ocupa, eles são nada em função daquilo que nos é preparado quando nós seguimos aquilo que o batismo nos pede, né? Sermos irmãos e irmãs uns dos outros. Eu queria agradecer, eu estou vendo a foto do Papa Francisco com o senhor ali atrás, eu estou vendo ali, olha, muito bonita, olha que beleza, muito bonita mesmo, olha isso mesmo, momento emocionante. Deputado, guardo com muito carinho. Muito obrigado. Eu espero um dia que o senhor esteja aqui com a gente, aqui, ó, junto aqui, ó, presencialmente. Quero fazer um programa com o senhor aqui para falar de tantas e tantas coisas, do seu trabalho principalmente, que precisa ser divulgado, precisa ser falado, precisa ser estimulado. Obrigado, deputado. Obrigado, Padre Juarez. Um grande abraço, querido. Paz e bem. Que beleza, obrigado. Testemunho bonito, o Papa Francisco sempre liga. Ontem nós tivemos uma cena muito interessante, tinha uma freirinha, né, que era muito amiga do Papa Francisco, e ela ficou na fila
ela não ficou na fila, ela ficou fora da fila e ficou mais de horas e horas ali, diante do caixão, os cardeais passando, os bispos passando, e ela ali. E era uma freirinha que trabalhava com algo que o Papa Francisco tinha um apreço muito grande. Ela trabalhava com pessoas, os transexuais e a população LGBT, fazia um trabalho muito próximo. E ela era muito amiga do Papa Francisco. E ela chorava copiosamente o tempo todo diante do caixão do Papa Francisco e não saiu dali. E ela mesma diz, os dois tinham uma amizade muito grande, os dois, e ele estimulava muito a ela ao trabalho que ela fazia, que era um trabalho muito, muito difícil, de muita crítica, de muita perseguição, mas ela não desistia desse trabalho, né, e estava ali diante do Papa Francisco, como que prestando conta para ele. Vamos lá aqui. Estão tomando café? Sim. Agora sim, todo mundo tomando café. Isso aí. Beleza. Café de carangolas, cara. Obrigada. Café e queijo a gente nunca nega, né? É verdade, isso mesmo. Placebo honesto, medicamento sem princípio ativo pode tratar de dor crônica. Peraí, placebo honesto, como que é isso, doutor Leandro? Pois é, você sabe que assim, a Laura mandou pra mim essa pauta, ô padre, eu nunca sei, eu olho pra lá. Aí a Laura mandou essa pauta. Se quiser falar com o pessoal de casa, é lá. Aqui, né? Então, a Laura mandou essa pauta pra mim, pessoal. Aí eu falei, poxa, o que a gente pode falar, né? E aí, assim, tava refletindo lá em casa, até abri alguns artigos, algumas evidências mais novas que a gente tem dentro da ciência, padre. E a grande questão é que hoje tem se colocado bastante a saúde como um viés assim, eu não quero tratar com fármacos, com remédios fortes. E aí tem se buscado fazer essa questão de tratar a dor sem algum princípio ativo. Então, por exemplo, o que é princípio ativo? Nimesulida, que posso falar que é o nome do composto mesmo, é o nome comercial. Tem lá o paracetamol, que o nome comercial é o Tilenol. Então, esse princípio ativo, ele é o que garante a eficácia científica do remédio. Para o pessoal em casa saber como que é feito essa aprovação pelos órgãos fiscalizadores no Brasil, que é a Anvisa, e pelo sistema americano, que é o FDA. É feito todo um protocolo inicialmente com animais, né, com ratos, etc. Ele passa para uma fase 2 de aprovação para o humano, né, e depois a fase 3, onde ele compara esse princípio ativo com pessoas que não estão fazendo, que estão fazendo o placebo. O placebo é aquele que não tem nada, ele não tem nenhum princípio ativo. Que a pessoa toma. Exatamente. Então, assim, na minha opinião, quando você tem hoje no mercado remédios que não tem o princípio ativo, ou então suplementações que não tem aquilo que está falando, isso é muito perigoso, porque pode gerar um efeito falso na pessoa. Né? Então, por isso que é muito importante a fiscalização de tudo que se tem de suplemento e remédios. E a grande mazela disso, na minha opinião, no meu modo de enxergar, padre, para todos que estão aqui, eu acho que falta muito uma fiscalização no nosso país acerca do que está disponível na gôndola para a pessoa comprar. Porque não tem uma pessoa, não tem como comprovar que você tem um princípio ativo. Você tem que confiar em algum órgão fiscalizador. Um órgão fiscalizador. Por isso que, assim, eu conheço o pessoal da Joy, todo mundo que está aqui, existe uma fiscalização sobre esses produtos, sobre o que se tem na farmácia, e você tem que acreditar. Então, o alerta que fica para você que está em casa, que a gente quer trazer com essa pauta pesquise aquilo que você está comprando e aquilo que até mesmo o seu médico, alguém te indicou. Cheque, faça um double check ali, né? Veja se aquilo de fato possui o princípio, para você saber se você está fazendo certo. Mas porque hoje está muito doutor, fácil. Vamos falar. O senhor é a grande voz e referência da questão da dor. Dor crônica não é uma coisa que você vai tratar também só com medicamento, não é assim, né? Padre, você está ficando especialista, porque assim, tanto que a gente vem aqui, o padre fala isso, a gente fica com o coração muito feliz. Porque essa é a mensagem mesmo, padre. A dor crônica, ela é uma doença hoje que atinge mais de 70% da população brasileira. A dor lombar crônica, ela afasta... Dor nas costas, que o pessoal fala. Dor nas costas. É o que mais afasta as pessoas do trabalho, é o que mais gera depressão, ansiedade, né? Assim, que pode acarretar danos psicológicos. Temos aqui a doutora para mostrar esse lado também. Então, padre, assim, exatamente isso. É impossível, meu amigo, minha amiga, você tratar a dor crônica só com remédio. Ele é um pilar muito importante. Na minha anamnese, por exemplo, na consulta, existe um pilar que é medicações e suplementos. Porque medicação é um pilar. Se é crônica, você vai passar a vida inteira tomando remédio. A gente quer se livrar. Remédio, quando a gente quer se livrar logo, né? Exatamente, padre. A gente quer... Existe uma estatística do IBGE que diz que o paciente com dor crônica, ele gasta 3 vezes mais do que o paciente com qualquer outra doença, e ele deixa de fazer 60% do dinheiro que ele faria
se ele não tivesse aquela dor. Nossa. Então a pessoa não somente ela perde dinheiro, mas ela deixa de ganhar. Deixa de ganhar. Então é o que você falou, né? O que você prefere? Passar a vida toda assim ou tratar a dor na raiz? Então esse é o grande questionamento que a gente fica, né? Eu estou dizendo porque o doutor tem um método de tratamento de bloqueio de dor, de tudo isso, né, doutor? Exatamente. Que é interessante a gente pensar a dor de uma forma só não analgesia, só fazer um analgésico e tal, né? Depois ela volta, né? Exatamente. Há de se entender, de você que está em casa começar a se questionar. Poxa, será que eu estou fazendo um tratamento que a longo prazo vai me tirar desse ciclo vicioso que eu estou? Porque na grande realidade, hoje o que se faz muito no Brasil, infelizmente, e é a bandeira que eu levanto no tratamento de dor crônica, a gente tem levantado na Dolby Clinic, todo o Instagram, que é aquilo que a gente faz quando vem aqui, é dizer que você precisa tratar a causa da sua dor. Se não, gente, a gente vai ficar refém de medicamento, vai ficar com úlcera no intestino que o anti-inflamatório faz, lesão de rim, lesão de fígado. Isso é mais comum do que talvez você possa pensar. Gente, ele falou o tal do nimesulida lá, é perigosíssimo, né? Perigosíssimo, medicamento proibido nos Estados Unidos e na Europa. Ele causa hepatotoxicidade e a dipirona causa agranulocitose. Obviamente, né, padre? Claro, São vilões nem mocinhos, mas há de se ter uso racional, né? É igualzinho antigamente. Lembra que bem antigamente, a gente, quando tinha dor de dente, o dente tava aquele buracão no dente, a gente punha umas massinhas, acho que ninguém lembra disso, uma massinha anestésica, assim, você punha o negócio, anestesiava a dor, mas ficava lá o buraco, não tratava Até melhorar o infantil, que era docinho, né? É verdade, melhorar o infantil, é verdade. Muito bem, olha aqui, ó o livro aqui, ó. Vamos ver aqui. Cadê, gente? Ah, tá aqui na minha mão. Marcelo, obrigado. Olha aqui, ó. Esse é o seu livro. O livro é esse. Olha aqui, ó. Atenção. Oi? Veja aqui. Sabe o que é isso aqui? Best-seller, meu filho. Você tá pensando o quê? Marcelo não é fraco, não. Best-seller. Olha aí, olha. Da Publish News. Publish News a gente pode confiar, você sabe, né? Eu conheço no mercado de livreiro, que você tem, se você quiser saber a mesma quantidade, é a Publish News. Exatamente. Publish News e Veja. A gente bateu os dois. Olha aqui, ó. Best-seller na Veja, best-seller na Publish News. Fantástica fábrica de uau! Como transformar eventos em experiências memoráveis e multiplicar resultados. De que trata o livro, então, Marcelo? Bonito a diagramação. Né? Ficou legal, né? Desde 2016 eu dou aula de pós-graduação em MBA e dentro disso, quando eu fui começar a dar aula, a primeira coisa que a gente faz é trazer referências bibliográficas, né? E quando a gente fala de eventos, há uma carência absurda. Não tem. Você tem de cerimoniais, você tem de protocolos, bandeiras, aquela questão... Agora, o evento não tem. De evento não tinha. Quando a gente fala agora tem, e de metodologia, com metodologia. Quando a gente fala de evento, a gente está falando evento artístico, o evento que acontece, o evento que for. Não importa. Evento vem de eventualidade. Isso aqui é um evento. É um evento, é verdade. Isso aqui se torna um evento. E como que neste evento a gente pode tornar esse evento memorável? E é exatamente isso que a gente trata, a construção de como a gente pode transformar os eventos em realmente experiências que as pessoas guardam para a vida inteira. Então, assim, você, por exemplo, almoçou segunda. Se não foi memorável, você não vai lembrar o que você comeu. Mas se aquilo te marcar, você vai lembrar. Por isso que assim, o que você comeu ontem? Você não sabe o que foi. Mas se você comeu, de repente, E se você comeu com uma pessoa bacana... você vai lembrar, é verdade. É um evento. É um evento na vida da gente. Exatamente. Que interessante. Você falou, não existia bibliografia para isso, porque de repente as pessoas faziam mais ou menos... De modo empírico. Sem metodologia, como você falou. Exato. Esse aqui é um promotor de eventos. Ele sabe fazer porque ele foi cavando, mas não teve de repente não segue uma metodologia. Exato. O que acontece? A evolução da comunicação foi uma das maiores evoluções da humanidade. Nos últimos 25 anos, se você parar para pensar. Há 20 anos atrás, nós tínhamos 4 canais de televisões. Hoje, nossa senhora... Se você pegar em 2000, ali, de 2000 a 2010, a gente tem a democratização da internet, com a democratização dos computadores nos lares. Em 2007, surgimento do smartphone, com a internet na mão, onde você poderia consumir a informação just in time. Só que quando você vem para 2010 em diante, você entra numa nanosegmentação de mercado,
Você não tem apenas 200 canais fechados. Você tem a internet, você tem as redes sociais, você tem uma gama de possibilidades. Comunicação em cima de comunicação. E dentro de tudo isso, como é que você torna, ou como é que você se torna relevante? Então, o evento, ele deixa de ser um evento e ele se transforma numa estratégia de comunicação onde, por meio do evento, você consegue fazer as memórias, fazer com que ele lembre da sua marca, do seu evento, de várias coisas que você deseja. O título, você pensou nisso? Uau, a Fantástico Fábrica de Uau, porque o evento você tem que chegar e falar, uau, é isso que mesmo, né? Ninguém que está aqui nessa mesa e nesse estúdio fala uau propositalmente. Não. Ele é o sussurro da alma. É o sussurro da alma. Quando você vê, você já falou. De 0 a 10, eu sempre desejo tirar a nota 11, que é a nota uau. É onde você surpreende, é onde você arranca. Olha que interessante. Então, essa magia é o que a gente trouxe. E existe método de você construir e arrancar o uau das pessoas. E não apenas em eventos. Agora, no seu livro, você é professor, mas no seu livro a gente consegue, de repente, já trilhar esse caminho de fazer um evento bom, de entender pelo menos o básico, para que o evento não seja um fiasco. Sim. Tem evento que são fiasco também, e a gente não sabe por quê. Fala, nossa, eu fiz tudo certinho, mas não deu certo, né? Então, tudo é um método. Então, um evento, ele é dividido em 3 pilares. E quando eu trouxe esse livro, ele traz não apenas 25 anos de carreira, que hoje eu sou empresário, eu tenho uma empresa de eventos, mas ele traz também, obviamente, meus 46 anos de vida. Se você parar para pensar, todo evento é dividido em 3 pilares. Conteúdo, relacionamento e experiência. Conteúdo é o que nos atrai a estar lá. O relacionamento é o que as pessoas buscam, porque senão ela poderia consumir esse conteúdo pela internet, pela facilidade que a gente tem, principalmente com a questão das IAs. Mas e a questão da experiência? É o que torna o momento memorável. É o que torna aquilo único. Porém, para você criar um evento memorável através desses 3 pilares, você precisa de um propósito, uma razão única de existir desse projeto. É aí que entra a Fábrica de Uau. É a construção e o entendimento com profundidade do porquê você está querendo fazer aquele evento, aquele projeto. E dentro disso, um conceito, você cria toda essa jornada. Qualquer evento pode ser um evento de sucesso? Qualquer evento. Qualquer porcariazinha, você pode fazer um negócio virar ali. É porque as pessoas... Basta ver o BBB, depois viram 3. Então, mas você tem um detalhe. Acabou, não acabou, não acabou. Ninguém sabia nem que tinha acabado. Eu nem sei quem ganhou. Sabia nem que estava tendo. O doutor nem sabia que estava. Mas são as segmentações que a gente está comentando. Você está falando isso, você está vendo? Então, o que acontece, padre, assim, e dentro de tudo isso? As pessoas estão muito mais preocupadas com o ter do que o ser. Quando você fala, cara, qual foi a grande viagem dos seus sonhos? Geralmente as pessoas, cara, foi para Disney, foi uma viagem exterior, quando na verdade a essência de uma viagem inesquecível não está para o local, está com a companhia. A companhia, é verdade. Então, o que acaba acontecendo? A questão da construção desse uau é entender a essência de cada ação que você deseja construir. Essa é a magia. E esse é o grande segredo. Interessante. Olha, muito... Uau é diferente de uai. Quase, né? Porque para uai tem regras também para usar, sabia? Quando você pergunta, o uai vai antes da frase. Quando você responde, o uai vai no final, não é assim que a gente faz? Por exemplo, uai, você quer pão de queijo? Ah, não. Quero uai. Quero uai. Vamos ver. Governo cria programa com pagamento extra a servidores para tentar reduzir fila de 2 milhões do INSS. Esse trem do INSS está pegando fogo também esses dias. E aí, doutora? Verdade, padre. Olha só, infelizmente, né, devido à greve dos servidores públicos do ano passado, que durou 235 dias? 235 dias. O ano inteiro. Quase o ano inteiro.
E aí teve esse acúmulo excessivo aí, né, na análise dos benefícios previdenciários. Os benefícios, eles se dão entre aposentadorias, pedidos de auxílio-doença, auxílio-acidente, o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Então, são vários auxílios. 2 milhões de pessoas na fila. Na fila, aguardando a análise desses benefícios. Jesus. O único problema de tudo isso, padre, é que realmente as pessoas estão necessitadas, né? São pessoas que ou completaram o tempo para conceder aí a sua aposentadoria, Então, como também... A pessoa entrou com uma aposentadoria ou entrou com um pedido de aposentadoria. Isso não foi visto, isso não foi analisado. Ainda não, padre, infelizmente ainda não. E aí existe essa proposta aí do governo, né? E a coisa não para de chegar a outras coisas. Não para, porque as coisas acontecem. Infelizmente, você tem muito auxílio-doença, né? Depois da pandemia, as pessoas tiveram mais depressões. A proposta do governo é o quê? Pagar um extra? A proposta do governo é exatamente isso. Pagar um extra para os peritos e para os servidores públicos. Entendi. Após o horário de trabalho, isso varia como se por fosse cada... um horário, uma hora extra. Uma hora extra, exatamente. Só que por cada pedido, a análise, né, concluída, o governo está proposto a pagar R$ 68,00 ou até R$ 75,00. Então, essa é a proposta para poder aliviar essa fila de 2 milhões aí de pedidos de benefícios aguardando do INSS. Infelizmente, padre, isso vai demorar muito para regularizar, porque a demanda é muito alta. E devido a essa greve, tem muita gente aí desesperado. Qual seria a alternativa, né, para poder aliviar, principalmente as pessoas de baixa renda, as pessoas que completaram o tempo para sua aposentadoria, ou até as pessoas que necessitam do BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, do LOAS, né? LOAS é aquele que Isso, paga um salário mínimo, né, para maiores de 65 anos, pessoas deficientes, e é claro que tem a regra, né, que a renda per capita familiar não pode ultrapassar um salário mínimo. A proposta, padre, é justamente isso do governo, é amenizar, tentar fluir esses pedidos, pagando aí esse plus para os peritos e para os servidores públicos, para ver se o INSS consegue fazer uma análise. Isso é uma proposta, vai ser implementado? Já está sendo, a proposta é para perdurar por 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses, caso essa demanda ainda esteja aí muita gente na fila. E o pessoal, eles estão aceitando? É voluntariamente ou não? É voluntário. Aí eu vou trabalhar mais depois do expediente, aí eu vou ganhar mais. Exatamente. Quanto mais você trabalha depois do expediente, concluindo esses processos administrativos do INSS, é possível sim amenizar essa demanda. A única alternativa, padre, que as pessoas também perguntam, mas se eu tô lá 6 meses esperando o benefício? Porque o INSS, ele tem o dever de analisar um pedido administrativo, seja ele uma aposentadoria ou um auxílio-doença, entre 45 dias até 90 dias. Passado esse período, se realmente você tiver necessitado, a alternativa seria contratar um advogado de sua confiança, especialista em direito previdenciário, e entrar, padre, com mandado de segurança na sua cidade, para que o juiz, através de uma liminar, conceda imediatamente esse benefício. Tem esse caminho, então? Tem esse caminho. Com mandado de segurança. Mandado de segurança. Com um advogado. Isso, lá na Justiça Federal da sua cidade, né? Mas esse é cada um na sua cidade. Exatamente, cada um na sua cidade, porque a competência é onde a pessoa reside, onde ela mora. A pessoa está lá, ela entrou, o negócio não saiu, a perícia não saiu, falando não vai sair nunca e tal. Então, vou lá, contrato advogado e ele vai fazer isso para mim. Exatamente, padre, porque tem gente que está aguardando 1 ano nessa fila. Por uma possível aposentadoria, por um possível auxílio-doença. Falta de respeito, né? Exatamente. Então, aí a alternativa seria essa, ou fazer uma denúncia na própria ouvidoria do INSS, mas o mais recomendado mesmo, padre, é passar o seu problema para um juiz, para um magistrado, para que ele possa, através de uma liminar, conceder imediatamente esse benefício. Aí, se ele concede, o benefício sai. Exatamente. Não precisa nem passar pelos técnicos. Porque o juiz, ele manda uma ordem judicial, né, para o INSS implantar imediatamente aquele benefício, e se porventura ele tiver algum tempo de atrasado, o juiz também faz a condenação para que o INSS proceda esse pagamento de todo o retroativo. Então tem jeito. Tem jeito. Olha aí, tem jeito. Vamos ver aqui, ó. Mais coisa. Dor persistente após cirurgia de hérnia. O que pode estar acontecendo?
Aí, doutor, mas que hérnia é essa? Tem várias hérnias, né? Tem várias hérnias, né? Assim, essa hérnia que é muito comum de ainda gerar dor pós-cirurgia, padre, é hérnia de disco, né? Hérnia de disco. Hérnia de disco, né? De disco. E aí, assim, existe um outro dado, né? Que é um dado também de dor crônica, que é que cerca de 40% das pessoas que operam a coluna mantêm dor. Jesus! Tá? Isso é um dado e é uma síndrome a qual a gente dá o nome de síndrome da falha cirúrgica, tá? Isso acontece em pacientes que têm uma hérnia, e a hérnia, a grande questão é que ela pressiona o nervinho e inflama ali. Geralmente, pela incidência, a raiz que mais é acometida é a raiz de L4 e L5. L4 é lombar? É lombar. Onde que é? Aqui, mais ou menos aqui? Um pouquinho mais para acima da onde a gente palpa o ossinho aqui da bacia. Da bacia. Isso. E aí, qual que é a questão? O paciente ele vai lá e opera, ele ainda continua com dor, porque ou o local ficou muito inflamado pela manipulação da cirurgia, ou então a causa da dor não foi muito bem elaborada. Ou seja, ele tinha uma dor ali também muscular e o pessoal foi lá e retirou a hérnia. E aí ele continua com dor. Então, muitas vezes é isso que acontece. Se você pegar a maior... por que isso acontece em números, é por causa da inflamação mesmo que acontece depois da cirurgia. Mas aí a cirurgia não adiantou nada. Exatamente. Então, você fez a cirurgia para acabar com a dor. Exatamente. E aí continuou com a dor. Infelizmente. Agora, se eu for no doutor Leandro, eu falo, doutor Leandro, você tem alguma coisa para fazer? Inicialmente, o que eu gosto de fazer para a gente ter bastante critério, tá? Tem muito paciente que vai lá e aí ele espera ouvir assim, não, seu caso não é cirúrgico, mas a gente precisa ter muito critério, existe critério. Você tem que bater ali. Então, se o paciente ele tem critério, ele vai correr esse risco de evoluir posteriormente com dor crônica, se ele tiver critério. Agora, a grande questão é que hoje tem uma epidemia de você querer só operar, só fazer a endoscopia de coluna, não sei o quê. E existem razões para isso, né? Primeiro porque a técnica está muito mais difundida do que os tratamentos mais modernos. E aí a pessoa ela não precisa correr esse risco. Então, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, você tem um tratamento conservador, sempre. Medicações que não vão fazer mal para o paciente, aliada à fisioterapia. O paciente falhou nessa etapa, você tem a indicação de ir para bloqueios e infiltrações. Bloqueio de dor. Bloqueio de dor. Você vai lá na raiz do nervo e corta. Exatamente. Você vai lá e intervém de uma forma mínima. Né? Eu tenho especialização em medicina de dor intervencionista, né, pela USP. E aí é onde a gente aprende. Você vai lá e desliga pontualmente como se fosse um local que está doendo. E você avalia a resposta do paciente. E aí, se tudo isso falha, o paciente não evolui, você só tem a cirurgia, aí sim você vai para a cirurgia. Então, a hérnia é campeã de fazer isso aí. Bom saber que tem jeito, né? Tem jeito. Saiba como engajar seus colaboradores utilizando o endomarketing. Endomarketing? Endomarketing é aquele marketing que é feito dentro da empresa. Então, para os colaboradores principalmente, né? Então, o primeiro cliente de qualquer empresa é o colaborador. Se você, como líder ou como gestor da empresa, se você não consegue vender nem para os seus clientes, como é que você vai vender para os seus fornecedores? Como é que você vai vender para os seus clientes? Então, a gestão e o trabalho da construção da magia UAU dentro da sua empresa, para que as pessoas, toda vez que elas vão se vestir, tenham o prazer de estar indo ao trabalho, muda completamente. Mas isso é um desafio muito grande. Você fazer, porque você fazer com que o pessoal que trabalha na sua empresa goste de vestir a camisa, né? Sim. Eu gosto, tô aqui e tal. E existe uma maneira de fazer isso. Então, primeiro é entender o que assim, existe a questão, toda empresa tem ou deveria ter um propósito. Missão, visão, valores e a cultura dessa empresa. Acontece que muitas vezes as empresas acabam crescendo muito rápido, ou você tem algumas questões ali que acabam tirando esse atrito e a empresa não fazendo aquilo que ela se propõe, o propósito, a razão dela existir. Quando isso acontece, você tem que fazer algumas ações com esse time, com essa equipe. Então, é óbvio, você tem todas as ações com RH, você tem todo um trabalho. Não é só aumentar salário. Né? Não. Isso não aumentar salário é bom. A gestão da questão psicossocial também do funcionário, né? Que agora a NR1 está se atualizando e está buscando saúde mental para o funcionário. Porque senão você não consegue também trabalhar com esse funcionário porque ele está doente. Aí tem toda uma... E aí todo esse trabalho que é feito, por exemplo, por esse time, por essa equipe, surge uma demanda. Precisamos de realizar um evento interno
ou de liderança, ou de cultura, ou de vendas, enfim. A gente entende o que é isso e cria essa jornada. Qual é a grande questão que acaba acontecendo? As pessoas fazem muitos eventos enlatados. Você vê algo legal na internet, você vê no Pinterest, no Google, eu gostei. Agora você vai lá, artificial, então, agora... Você dá Ctrl+C, Ctrl+V, sem uma análise, mas você não está fazendo aquilo e aí, de fato, vai resolver ou que vai sanar aquelas dores, aqueles desejos mais profundos. Então, aí é que está a diferença do fazer por fazer ou de fazer para construir novas jornadas internamente dentro da empresa, né? Interessante. Vamos ver aqui, olha, amor líquido. Por que os relacionamentos modernos estão se tornando descartáveis? Amor líquido é uma expressão que fala, amor líquido é uma expressão, é algo muito raso, né? Muito simples. As pessoas parecem que não estão mais se dedicando a aprofundar um vínculo de sentimento real com as pessoas. É o contrário do amor sólido, né? Solidez, da solidez. Isso, o amor líquido firmeza. O amor líquido. Mas isso é o que é? Por que é uma coisa que vem com a cultura de hoje? A gente tem alguns fatores que colaboram com isso. Um deles é a carência humana que se relaciona com qualquer pessoa sem avaliar melhor. Que lixo! Que lixo, você acha? Que lixo, né? Olha, é interessante, Juarez, como as pessoas estão se envolvendo com gente que não tem condições mentais para um relacionamento. Verdade. O que tem hoje, nesse momento, de homens e mulheres se relacionando com pessoas que não têm condições mentais para levar um relacionamento. E aí você vê exatamente isso. A pessoa tem toda uma entrega e ela é descartada, porque ela escolheu uma pessoa que não tem condições mentais para um relacionamento afetivo. Então, mas o problema é você descobrir isso depois. Porque quando a pessoa começa um relacionamento, ela é ótima, ela não mostra o que ela é, ela não mostra nada, esconde e tal. Quando se aprofunda... Ela mostra, Juarez, só que ela mostra de formas indiretas. E as pessoas carentes não sabem ler comportamento. É interessante, não é porque a pessoa tem um comportamento verbal, eu amo você, que ela está dizendo a verdade. Ela está dizendo isso, mas ela está te tratando mal, está tratando sua família mal, está puxando seu tapete, está concorrendo com você. Então ela mostra, só que a pessoa carente vai pelo que ela ouve. E porque ela quer ouvir também. Ela quer ouvir, ela quer se apaixonar, ela quer ser feliz. E está escolhendo um infeliz para tentar ser feliz. Então é muito difícil você conseguir ser feliz com quem não está bem. Ou é uma pessoa que realmente tem um prejuízo mental, ou uma pessoa que vem com um bloqueio, com um trauma, que também tem isso. Tem também, né? Muita gente traumatizada que está com medo de amar. E aí fica difícil. Já teve um problema, já teve um relacionamento tóxico, né? Aquela coisa. Mas o mais interessante nisso tudo é que a dificuldade hoje das pessoas em ler o ser humano é tão grande que ela olha para a pessoa e ela não consegue saber. Será que essa pessoa está gostando de mim? Será que ela me deu uma bala porque ela está interessada em mim ou só ela foi gentil? Sei. As pessoas hoje já não, a partir dali já não sabem avaliar. E ali começam a fazer escolhas completamente distorcidas daquilo que ela planeja para a vida. Você não acha que também, porque não existe mais aquela coisa das etapas de conhecimento, flerte de conhecimento, namoro e tal. Fica uma coisa, vai no Tinder, vai no... Por isso que hoje os relacionamentos hoje são muito mais líquidos do que os de antigamente. Se a gente pegar os relacionamentos de antigamente, por que eles eram mais sólidos? Porque tinha uma construção. Conquista. Sabe, você construía. Você construía. Ele falou uma coisa interessante sobre essa questão de você construir um movimento, um evento. Imagina na vida afetiva, você construir uma história afetiva. Como que você constrói? Se você não tiver passos importantes para ser inesquecível, para ser importante, para ser construído. Isso. E não apenas porque, eu tô sozinho, deixa eu ver o Tinder. Não é desse jeito. Primeiro se amar, né? Sim. Primeiro se amar, é verdade. Primeiro está saudável também, né? Porque às vezes você também não está saudável para o outro. Mais uma? Tem a questão que as pessoas que têm dedo podre também. Porque falam, eu só cai porcaria na minha vida. Mas você sabe que tem estatísticas que provam que se você não tratar o seu dedo podre, inevitavelmente você vai escolher alguém idêntico à pessoa que te trouxe prejuízo. Tratar a si mesmo, né? Você tem que tratar a si mesmo. Você tem que se amar para poder amar alguém, senão você não vai conseguir. Fantástico. Muito bem. Como as novas regras da aposentadoria impactam os segurados?
Olha, padre... Essas novas regras, nossa senhora. A todo momento muda, né, a Previdência eu Social. Pena dos advogados por causa disso. Exatamente. Nossa, dá um trabalho enorme pra gente refazer o cálculo previdenciário, porque a regra hoje para a mulher se aposentar é com 62 anos e com o homem 65 anos. Ou seja, aumentou um pouquinho e tudo depende do tempo de contribuição. Porque além do mais, padre, o mínimo para você se aposentar é com 180 meses. Ou seja, aqueles 15 anos lá que todo mundo fala. E também, né, para homens e mulheres atingir, se não for por idade, 62 ou 65, tem que ter os 35 anos de contribuição. 35 anos de contribuição, pra mais gente 60... aqui na mesa, 35 anos. De contribuição, mais 65 anos. Mais a idade. Mais a idade. 62 a mulher, casado com a outra. 65 o homem. Porém, tem a vantagem daquelas pessoas que trabalham em local insalubre e perigoso, né, médico? Como médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham no posto de gasolina, tem insalubridade, por conta, né, dos riscos dos hospitais. Então, essas pessoas que trabalham em locais insalubre e perigoso podem pegar o PPP no RH, que é aquele documento chamado Perfil Profissiográfico Previdenciário, para poder reduzir... Tem que saber essas coisas tudo. Tem que saber, padre. Olha, é um nome tão difícil que todo mundo fala, né? Mas é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Ele é tão importante, padre, para todas as pessoas que trabalharam em local insalubre e perigoso, porque você consegue reduzir o tempo e aumentar ainda o valor do seu benefício. Quando a gente se fala em aposentadoria, a gente tem que pensar, padre, num valor que seja benéfico para que você possa receber para toda a vida. E como que se faz isso, né? Como é que se faz? Através de um cálculo previdenciário, ou seja, nesse cálculo previdenciário, você consegue pegar a primeira contribuição até os dias atuais e aí fazer um cálculo para verificar quanto tempo falta para você se aposentar, como também, padre, quanto que você vai receber. Então, é tão importante as pessoas já baixarem o aplicativo Meu INSS. Meu INSS. No gov.br, faz o cadastro, o reconhecimento facial. Dentro desse Meu INSS tem o Cadastro Nacional de Informação Social, é um documento chamado CNIS. Nele contém, padre, todas as informações e registro da sua carteira de trabalho. Então quer que a gente acabe o programa? Isso. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Cheio de sigla, cheio de coisa. Ai, desculpa. Mas vamos lá. Doutor Leandro, muito obrigado. Muito obrigado novamente pelo convite. Nossa, muito bacana estar aqui. Vai seguir o Doutor Leandro no Instagram, porque se você quiser parar de ter dor, é com ele. É isso. @Dr. Leandro Miranda. É isso. Segue lá também, @Doloriclinic. Melhor centro de tratamento para dar dor do Brasil. Isso é verdade mesmo. E a Verusca Gandov, nossa psicóloga aqui, no Instagram, @doutora Verusca, com K, tudo junto. No canal do YouTube dela, que é maravilhoso, doutora Verusca. E no site equipesonline.com. Muito obrigada, Muito obrigado, viu? Me segue lá. Doutora Adriana Faria vai voltar aqui, porque tem muitas coisas pra olha, @Adriana Faria Advogada. Qualquer dúvida, qualquer também assessoria, com ela ali no @Adriana Faria Advogada. Obrigada pela oportunidade, padre. Marcelo, que demais, muito bom. Marcelo, uau, aqui, pode comprar o livro. Vai se meter a fazer evento sem o Marcelo aí, @BragaMKT, que é de marketing, @BragaMKT. Muito obrigado. Desculpa, acabou o tempo. Olha, gente, acabou o tempo. Não estou colocando música, a gente está essa semana sem as músicas. Terminou o programa. Boa tarde para vocês. Fica com Deus.